Bom dia! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste novo dia que começa. Antes de qualquer preocupação, antes das mensagens, dos compromissos, das decisões e das responsabilidades que esperam por você, respire fundo por um instante. Você está vivo. Deus lhe concedeu mais uma manhã, mais uma oportunidade de recomeçar, mais uma chance de fazer diferente, de amar melhor, de caminhar com mais sabedoria, de vencer o mal com o bem. Talvez você tenha acordado animado, talvez tenha acordado cansado, talvez o seu coração esteja leve, ou talvez você esteja carregando alguma mágoa, alguma preocupação, alguma situação mal resolvida. Mas hoje, a palavra de Deus vem nos visitar com uma mensagem forte, profunda e transformadora. Jesus nos chama a algo maior. Ele não nos chama apenas a sermos pessoas boas com quem é bom conosco. Ele não nos chama apenas a amar quem nos ama. Ele não nos chama apenas a sorrir para quem sorri para nós. Hoje, Jesus nos convida a viver um amor mais alto, um amor mais maduro, um amor mais parecido com o amor do Pai. O Evangelho de hoje fala sobre amar os inimigos, rezar por quem nos persegue e superar a lógica da vingança, da mágoa e da indiferença. Não é uma palavra fácil, mas é uma palavra libertadora. Porque muitas vezes aquilo que mais prende o nosso coração não é o que fizeram conosco, mas o peso que continuamos carregando por causa disso. Por isso, neste início de dia, abra o coração. Escute com calma, permita que a palavra de Deus entre na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas decisões. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, meu irmão, minha irmã, que palavra forte Jesus nos entrega nesta manhã. Amai os vossos inimigos. Talvez, ao ouvir essa frase, o seu coração tenha lembrado imediatamente de alguém. Alguém que lhe feriu, alguém que lhe decepcionou, alguém que falou mal de você, alguém que foi injusto, alguém que não reconheceu o seu esforço, alguém que lhe causou dor. E talvez, humanamente, a sua primeira reação seja pensar: Senhor, isso é difícil demais. E sim, é difícil. Jesus sabe que é difícil. Ele não está pedindo algo pequeno. Ele está nos chamando para algo grande. Amar os inimigos não significa aprovar o mal que eles fizeram. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa aceitar abusos, injustiças ou permanecer em situações que nos destroem. Amar os inimigos significa não permitir que o mal que fizeram contra nós transforme o nosso coração em um lugar de ódio. Significa escolher não ser dominado pela vingança. Significa não deixar que a mágoa governe as nossas atitudes. Significa entregar a Deus aquilo que sozinhos não conseguimos curar. Quando Jesus diz: rezai por aqueles que vos perseguem, ele está nos mostrando um caminho de libertação. Porque quando você reza por alguém que lhe feriu, você não está dizendo que aquela pessoa estava certa. Você está dizendo que Deus é maior do que aquela ferida. Você está dizendo: Senhor, eu não quero carregar esse peso para sempre. Eu entrego nas tuas mãos. Eu não quero ser prisioneiro dessa dor. Cura o meu coração. A oração por quem nos machucou
começa mudando não a outra pessoa, mas a nós mesmos. Ela tira o veneno de dentro da alma. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje: retirar do seu coração aquilo que tem tirado a sua paz. Nesta manhã, Jesus nos lembra que o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Olhe que imagem bonita! O sol nasce para todos. Deus não distribui a sua bondade apenas para quem merece. Deus não ama apenas quando encontra perfeição. Deus ama porque Ele é amor. E aqui está uma grande lição para o nosso dia. Não deixe que o comportamento dos outros determine o tipo de pessoa que você vai ser. Se alguém lhe trata com frieza, você não precisa devolver frieza. Se alguém lhe responde com grosseria, você não precisa perder a sua paz. Se alguém age com injustiça, você não precisa se tornar injusto também. Se alguém lhe persegue, você pode escolher permanecer firme, digno, sereno e fiel a Deus. Isso não é fraqueza. Isso é força espiritual. O mundo muitas vezes nos ensina que forte é quem revida, quem grita mais alto, quem humilha de volta, quem dá a última palavra. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Forte é quem não permite que a maldade do outro roube a bondade que Deus plantou em seu coração. Forte é quem continua fazendo o bem mesmo quando não é reconhecido. Forte é quem escolhe a paz quando teria motivos para alimentar guerra. Forte é quem domina a própria língua, guarda o coração e decide viver segundo Deus, não segundo o impulso do momento. Hoje, antes de sair de casa, antes de começar seus compromissos, faça uma escolha interior. Senhor, hoje eu não quero ser guiado pela raiva. Hoje eu não quero responder o mal com o mal. Hoje eu quero carregar a tua luz nos meus olhos, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Talvez hoje você encontre alguém difícil. Talvez hoje surja uma conversa complicada. Talvez hoje alguém teste a sua paciência. Talvez hoje alguma situação tente tirar você do equilíbrio. Mas lembre-se, você não precisa reagir a tudo. Você não precisa entrar em toda a provocação. Você não precisa carregar todo o peso que jogam sobre você. Há batalhas que se vencem com silêncio. Há respostas que se dão com serenidade. Há vitórias que acontecem quando você decide não se igualar ao erro do outro. Jesus pergunta no Evangelho: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Essa pergunta nos desperta. É fácil ser bom com quem nos trata bem. É fácil sorrir para quem nos elogia. É fácil ajudar quem sempre esteve ao nosso lado. Mas o amor cristão vai além do círculo confortável. Jesus nos convida a fazer algo extraordinário. E talvez o extraordinário hoje não seja realizar uma grande obra, nem fazer algo que todos vejam. Talvez o extraordinário hoje seja perdoar em silêncio. Talvez seja não responder uma ofensa. Talvez seja desejar o bem a alguém que lhe magoou. Talvez seja tratar com educação quem não foi educado com você. Talvez seja não alimentar uma conversa negativa. Talvez seja rezar por aquela pessoa que você preferia esquecer. Essas pequenas decisões escondidas têm um valor imenso diante de Deus, porque Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus conhece as lutas do seu coração. Deus sabe quando você se esforça para não cair na raiva. Deus sabe quando você escolhe o bem, mesmo ferido. E Ele fortalece aqueles que desejam viver segundo o Evangelho. No final da leitura, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição não significa nunca errar. Não significa ser uma pessoa sem falhas, sem limites, sem cansaço. A perfeição de que Jesus fala é a perfeição do amor. É crescer a cada dia. É amadurecer. É permitir que o coração vá se parecendo cada vez mais com o coração de Deus. Hoje, você não precisa resolver toda a sua vida de uma vez.
Você não precisa curar todas as feridas em um único dia. Você não precisa se tornar santo da noite para o dia. Mas você pode dar um passo. Um passo na direção do amor. Um passo na direção do perdão. Um passo na direção da paz. Um passo na direção de Deus. Comece este dia dizendo: Senhor, torna meu coração mais parecido com o teu. Essa é uma oração poderosa, porque quando o nosso coração se aproxima do coração de Deus, a nossa forma de viver muda. Mudam as palavras, mudam as escolhas, mudam as reações, mudam os pensamentos, muda até a maneira como enfrentamos os problemas. A pessoa que caminha com Deus não deixa de ter dificuldades, mas aprende a não ser dominada por elas. A pessoa que caminha com Deus também se decepciona, mas não permite que a decepção destrua a sua fé. A pessoa que caminha com Deus também é ferida, mas encontra em Cristo a força para não viver eternamente presa à ferida. Hoje, Deus está lhe chamando para um nível mais alto. Não permita que a amargura acompanhe você neste dia. Não deixe que uma mágoa antiga roube a beleza desta manhã. Não entregue o seu equilíbrio nas mãos de quem não sabe cuidar dele. Você pertence a Deus. A sua paz é preciosa. O seu coração é precioso. A sua caminhada é preciosa. E Deus ainda tem muito para realizar na sua vida. Por isso, levante-se com esperança. Comece este dia com coragem. Faça o que precisa ser feito, mas faça com Deus. Trabalhe com honestidade. Fale com mansidão. Decida com sabedoria. Perdoe no tempo possível. Reze por quem lhe desafia. E siga em frente. Não porque tudo é fácil, mas porque Deus caminha com você. E quando Deus caminha conosco, até os dias difíceis podem se tornar dias de crescimento, aprendizado e graça. Que hoje você seja luz onde houver tensão. Que você seja paz onde houver conflito. Que você seja firmeza onde houver desânimo. Que você seja bondade onde houver dureza. Que você seja presença de Deus nos lugares por onde passar. E se alguém tentar lhe tirar a paz, lembre-se do Evangelho. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Essa é a sua força para hoje. Não uma força agressiva, mas uma força santa, uma força serena, uma força que vem de Deus. Agora, façamos juntos uma breve oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu coloco o meu dia em tuas mãos. Conduze os meus passos, ilumina os meus pensamentos e guarda o meu coração. Ajuda-me a amar mais. Ajuda-me a perdoar melhor. Ajuda-me a não responder o mal com o mal. Ajuda-me a não carregar dentro de mim aquilo que me afasta da tua paz. Senhor, eu te entrego as pessoas que me feriram, as situações que me cansaram e as mágoas que ainda pesam no meu coração. Eu não quero viver preso à raiva. Eu não quero ser dominado pelo ressentimento. Eu quero ser livre em ti. Dá-me sabedoria para agir com firmeza, mas sem ódio. Dá-me coragem para fazer o bem, mesmo quando for difícil. Dá-me serenidade para enfrentar este dia com fé. Abençoa minha família, meu trabalho, meus projetos, minhas decisões e todos os encontros que terei hoje. Que eu leve a tua luz por onde passar. Que minhas palavras curem e não machuquem. Que minhas atitudes construam e não destruam. Que meu coração se pareça mais com o teu. Jesus, caminha comigo neste dia. Que eu comece esta manhã com esperança, atravesse este dia com confiança e termine esta jornada em paz. Amém. Que Deus abençoe profundamente o seu dia. Vá em paz, vá com fé, vá com coragem. E lembre-se, hoje você não precisa vencer ninguém. Hoje, a grande vitória é permitir que o amor de Deus vença dentro de você. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe todos os dias o Evangelho da Manhã. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários: Senhor, guia o meu dia. Que Deus abençoe você. Até amanhã.